sou Fran Pinheiro e tenho uma pergunta para você hoje. Você já deu um tapa em um dos seus filhos? Ou no seu filho? Você já bateu um filho seu? É uma experiência horrível, né? Porque a gente fica se culpando. Isso aconteceu comigo quando a minha filha mais velha tinha 6 meses de idade. Eu estava amamentando e ela me mordeu. Eu não pensei, no estalo fui lá e dei um tapa e no rosto dela. Gente, confesso para vocês que chorei uma semana inteira por conta desse acontecido. Uma falta de estrutura, eu não estava esperando, foi tudo muito rápido e aconteceu. Me culpei, foi passando, aos poucos aquilo foi diminuindo, mas isso não foi a única vez. Quando eu percebia, eu estava fazendo isso de novo. E toda vez que eu parava para pensar, eu falava assim, mas eu não pensei. Mas como? Como? Eu me perguntava, como eu tenho um filho, uma pessoa para eu cuidar e eu não penso? Eu estou agindo antes de pensar. E aí eu comecei refletindo. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas se já aconteceu, a pessoa sabe o quanto é doído isso pra gente, né? E às vezes eu ouço alguns pais falando assim, mas eu já falei para ele não fazer isso, eu já falei para ele não fazer aquilo, e ele continua fazendo. As crianças esquecem assim como a gente. Quantas vezes eu já falei para mim mesma que eu não podia roer a unha? Quando eu via, eu já estava roendo. Quantas, inúmeras vezes, né? E eu pensava assim, gente, eu sei que eu não posso fazer isso, mas eu estou fazendo. Outra coisa também, colocar tampa de caneta na boca, né? Quantas vezes isso acontecia comigo no trabalho? Eu mesma falando comigo que eu não podia fazer isso, mas quando eu percebia, eu já estava com a tampa da caneta na minha boca. Agora com a máscara, graças a Deus, agora acabou definitivamente, porque a máscara nos ajuda muito a lembrar, né, disso. Então o seu filho esquece da mesma forma que a gente esquece. E a gente está ali para lembrar. Só que alguma coisa dentro da gente não permite que a gente pense. Quais são as emoções que estão impedindo? Não caia na besteira de achar que é por conta da atitude do meu filho que eu tive esse comportamento, ou por conta do comportamento do meu filho que eu acabei, sem pensar, batendo. Não é isso, né? Vamos parar para refletir. Alguma coisa tem por trás dessa nossa atitude. A gente chama isso na PNL de gatilho. Alguma coisa teve o gatilho, trouxe o gatilho para sua mente. E o que está atrás disso? Porque quando a gente chega a agredir uma criança, um filho, a gente saiu do centro. A gente perdeu o controle. A gente não está mais no controle da situação. Os animais, e somos animais, atacam quando eles se sentem ameaçados. O animal, ele morde quando ele está acuado. Então, se a gente ataca, se a gente dá um tapa no filho, a gente está se sentindo acuado. E a gente precisa refletir o que está fazendo a gente ficar acuado. O que está nos pressionando, né? São as dívidas? O quê? Problema no trabalho? Perda na família? Né? Não tá bem no casamento? Não tá bem com a família? A gente precisa refletir sobre isso. O que está tirando a minha paz naquele momento? Alguma coisa está me tirando do centro. A gente precisa... Esse é um momento incrível para a gente refletir. Não espere você dar o próximo tapa no seu filho. Não espere você bater no seu filho da próxima vez. Você com certeza lembra
qual foi a última vez que isso aconteceu? Qual foi a primeira? As dívidas costumam muito influenciar nisso. Lembro que na época que eu batia na minha filha mais velha, a minha situação financeira era um caos. Eu morava com a sogra, a gente tinha influência de outras pessoas no relacionamento, outras pessoas querendo mandar na educação dos meus filhos. Então isso me desestruturava, me tirava do centro. Depois de um tempo, eu precisei de anos para refletir sobre isso. Queria que você refletisse sobre isso agora. Não perca tempo. Reflita agora. Se for dívida, se organize. Coloque as suas coisas no lugar. Porque a dívida tira muito a gente do eixo. Muito. Com relação às atitudes do seu filho, converse com ele. Converse. Repita. Tenha paciência. Da mesma forma que a gente esquece, ele também esquece. Uma das premissas da PNL é que a comunicação é responsabilidade do comunicador. Se o seu filho não está entendendo o que você está falando, é você que precisa corrigir a forma como você está tratando essa questão. Porque muitas vezes a gente não para pensar a forma como essa criança está recebendo. Como ela está recebendo isso? Ela está entendendo todas as palavras que você está falando? Você está fazendo de tudo para falar numa forma positiva? Preste atenção na forma como você está falando. Pergunta a ela se ela está entendendo. Isso eu faço demais com os meus filhos e faço até hoje, e eles já aprenderam a fazer isso comigo. Quando às vezes eles falam alguma coisa comigo, que eles percebem que eu não estou ali presente, que eu estou de repente pensando em outra coisa, ou estou mexendo no celular, e eles me perguntam: mãe, você está ouvindo? Pergunta se está ouvindo. Às vezes eu estou, às vezes não. Às vezes eu falo: não tô, peraí, volta. Aí elas voltam e falam comigo o que elas querem. A gente tem que ter essa sensibilidade de perceber se o seu filho está te ouvindo. Ele parou para te ouvir. Acontece muitas vezes, meu filho menor está brincando no meio dos amigos e eles estão lá numa alvoroço, eu preciso falar alguma coisa com ele. Naquele momento, eu chamo, falo: chega aqui um pouco que eu quero falar com você. Tiro ele daquele ambiente. Porque naquele ambiente ele vai dizer: tá mãe. Não é assim que eles fazem? Mãe, tá. E tá, mas ele não tá ouvindo, ele não prestou atenção naquilo que você tá falando. E depois, se você falar com ele que você falou sobre isso, que você avisou, ou que você pediu, ele não vai lembrar. Porque efetivamente ele não ouviu. Então a gente precisa prestar atenção na forma como a gente está se comunicando com eles, né? Como que eu tô comunicando com o meu filho? Ele está entendendo tudo? Às vezes eu não estou usando o vocabulário, às vezes a posição em que você está e o seu filho está já prejudica a comunicação. Às vezes a criança é pequena, você está falando um bocado alto. Ela está precisando fazer um esforço enorme para entender o que você está falando. Abaixa, né? Senta, coloca o olho no olho, então pega a criança no colo, olha olho no olho da criança. Isso parece pouco, parece bobo, mas faz muita diferença. Faz muita diferença. Para a pessoa que já deu um tapa no seu filho, entende o que eu estou falando. Entende a frustração que é você já ter falado isso, já ter explicado isso para a criança e a criança repetir. Às vezes, repetir perto de outras pessoas. Aí, se por acaso você falar assim, se você pensar assim: mas ele fez isso logo perto, sei lá, da sogra, perto da minha irmã, perto da minha cunhada. Para e reflete.
dele, perto dessa pessoa, te incomoda mais, é porque essa pessoa te incomoda. Às vezes até por isso você está descontando no seu filho. Às vezes uma pessoa te incomoda e você prejudica o filho. Não tem lógica, né? Então, vamos prestar atenção nas nossas atitudes para facilitar o nosso relacionamento com o nosso filho. Porque tudo que a gente precisa é trazer o filho para perto da gente. E pode ter certeza absoluta, se você saiu do centro, nesse caso, como eu estou falando com você, com seu filho, mas isso pode acontecer inúmeras vezes durante o dia, no seu dia a dia, né? Isso pode estar acontecendo. Se você percebe que você saiu do centro, que você não consegue mais falar no mesmo tom, que você não consegue mais, que você está aqui com vontade de agredir, que você está fazendo qualquer coisa nesse sentido, percebe o gatilho. Para e pensa, o que no passado me fez agir dessa maneira ou me fez sentir dessa maneira? Porque às vezes a nossa raiva, quando alguma coisa acontece, às vezes uma coisa pequena que o filho faz, nasce na gente assim, uma raiva muito grande, que na verdade naquele momento não teria explicação. Mas por que essa raiva veio? Porque eu puxei lá do meu inconsciente o momento do passado. Quando? Lá no passado que isso aconteceu, que isso te tirou do centro. Você está acumulando, quer dizer, você está agindo agora, mas com os sentimentos passados, com outros sentimentos que se acumularam. E aí você está realmente fora de controle, descontrolado para administrar aquela situação, administrar aquele problema. Quando você consegue ouvir o seu filho e perceber o que ele está trazendo para você, perceber se ele está entendendo o que você está pedindo ou não, é importante você prestar atenção na forma como você está fazendo isso. Às vezes a correção de uma posição, né? Às vezes você está em pé e você abaixa para falar no mesmo nível que ele, ou levanta a criança para falar no mesmo nível que você pode estar corrigindo isso, tá? Esses dias eu estava ouvindo uma palestra, né? Vendo uma palestra online, e o palestrante me fez voltar muito à mente, porque ele falou assim, ouvir a pessoa é um ato ativo. O ideal é você ouviu e perguntar, é isso mesmo que eu ouvi? É assim, assim? Se a pessoa falar ok, você entendeu o que ela quis dizer. Às vezes a pessoa vai falar, não foi isso que eu quis dizer e se explica de novo, né? E por que não fazer isso com o filho? O que você ouviu o que a mãe pediu? Você ouviu o que o pai falou? Ouvi. Então repete para mim. O que a mãe pediu? O que o pai pediu? E ele vai repetir. É diferente quando ele repete. Aí primeiro você vai perceber se ele entendeu ou não. E segundo, que ele vai conseguir gravar um pouquinho mais. Fran, mas isso vai impedir que ele esqueça? Não. Vai ter momento que ele vai esquecer. Assim como a gente esquece. Só que você está dando oportunidade de conversar com ele, dando a oportunidade de você se entender, e no primeiro instante que você falar assim, olha só, você tá, sei lá, colocando a mão na boca, olha a mão ele já vai se alertar e já vai tirar. Sem irritabilidade, sem agressão física ou verbal. Às vezes eu vejo que alguns pais, quando os filhos vão crescendo, a agressão física vai diminuindo, mas em compensação a agressão verbal vai aumentando muito. A gente precisa prestar atenção nesse aspecto, né? Porque à medida que os filhos vão crescendo, eles também vão mudando o vocabulário deles. Eles também vão tendo uma forma agressiva de falar. Mas a gente precisa corrigir a nossa forma de falar, que
que automaticamente, de uma forma leve e tranquila, ele vai mudar também a forma dele de se comunicar. E aí a gente precisa estar prestando atenção, né, do quanto que tudo que está por trás de um tapa pode representar pra gente. E a irritabilidade é normalmente a número 1 de, às vezes, muitas coisas na sua vida que você precisa consertar. E tá na hora da gente começar a consertar agora. A gente não pode deixar para depois. Então, a partir do momento que você percebeu alguma atitude sua que está te tirando do centro, preste atenção no que está atrás, né? O que está por trás disso tudo, tá bom? E a gente se vê na próxima vez. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe. Se tiver alguma sugestão, coloque aqui nos comentários. Até a próxima!